Bem, então, bom dia a todos. Eu sou Tiago, Filosofia. Hoje o tema é Fenomenologia e Existencialismo, então sejam todos bem-vindos. Qualquer dúvida, tá certo, gente? Vocês podem aí, se quiser, abrir o microfone, tá? Se quiser também, liga a câmera aí para eu ver vocês. E vamos para a nossa aula de hoje, tá? A gente está aqui com o nosso material, nosso livro, capítulo 6, a partir da página 74. É uma dica sempre bacana que eu dou, é que vocês podem iniciar sempre fazendo essa leitura dessas questões iniciais aqui, porque elas não são muito assim teóricas, elas servem mais para situar a gente no âmbito da discussão que vai seguir, tá certo? Caso leia aqui e não consiga ainda, aí a gente trabalha com alguns pontos aqui, eu tenho certeza que depois fica bem mais fácil, que são questões subjetivas, entendeu? Bem, então aqui é a fenomenologia. Olha só, deixa eu só admitir outras pessoas aqui na aula. Chegando aqui, Rebeca. Então, ó, a questão aqui é o seguinte: esse termo fenomenologia estuda o fenômeno, tá certo? Ele começou a ser iniciado aí no que a gente chama aí Idade Moderna, tá certo? Com o Immanuel Kant, tá? Olha só, a gente está falando aí por volta do século XVIII. Tá? O Immanuel Kant, ele fala da coisa em si. Olha só o que é que ele coloca. Ele coloca a consciência, a razão e a experiência. Então, ele é muito importante, ele é colocado assim. Eu ouso falar aqui que o Kant ele é considerado o filósofo mais importante lá da Idade Moderna, junto com o René Descartes, né? Porque ele meio que, pessoal, eles fizeram uma revolução científica e ele trouxe essa discussão do fenômeno. Inclusive, ele é considerado a segunda revolução, né, do Copérnico, né? Ou seja, porque a primeira foi quando ele descobriu, o Copérnico, né, aquela teoria heliocentrista. Então, se acreditava que a Terra era o centro e ele provou que o Sol, que é o centro do nosso sistema solar. Tá? E isso foi uma grandíssima revolução no cenário científico. Do mesmo jeito veio Kant. Qual era a visão do Kant? O Kant, de início, ele teve muito acesso às obras do racionalismo, da razão, à ciência, né? E aí, quando ele teve acesso às obras empíricas, do empirismo, principalmente do Thomas Hobbes e do David Hume, principalmente, ele começou a ter outra visão sobre a discussão das experiências. Ele fez o seguinte: não, peraí, tem coisas boas aqui no racionalismo e também no empirismo. Então, por que eu não vou, né, unir essas duas aqui? Foi isso que ele fez. Ele fez uma revolução. Ele unificou essas duas correntes de pensamento e criou o que a gente chama hoje de criticismo kantiano, tá? E aí ele trata dos fenômenos, tá certo? Fenômeno é algo a ser revelado. E aí surge a fenomenologia, tá? Porém, a fenomenologia, de fato, como a gente conhece enquanto uma importante corrente do pensamento filosófico, ela começa a ganhar forma, começa a ganhar caldo e conteúdo, mais precisamente agora na idade contemporânea. Não se tem bem assim uma data correta dessa idade contemporânea, porque alguns falam que o próprio Kant não era filósofo moderno, e sim da contemporânea, né, do século XIX e XX. Só que outros já colocam não, que a idade contemporânea ela começa com o boom da industrialização, né, com o surgimento aí das relações capitalistas mais fortes. Então, por volta, inclusive, do século XX, até a primeira metade. Então, é a partir daí que, de fato, com o surgimento, inclusive, da sociologia, porque a fenomenologia também foi muito atrelada à sociologia, ela vem aí
marcando essa nova fase da produção científica, né? Principalmente com a divisão das áreas entre ciências naturais e ciências humanas, tá? Então, ela surge em toda essa confusão aí, tá certo? Dessa maneira, quando a gente escuta falar hoje, pessoal, em fenômeno, tá? Em fenomenologia, ou seja, algo a ser revelado, não apenas a discussão da coisa em si, né? Mas também essa relação entre consciência ou razão e as experiências do empírico, dois importantes filósofos eles ganharam destaques nessa nova visão, ou seja, nessa corrente que chamamos fenomenologia. E lá na página 75 do livro, a gente tem esses sujeitos aqui, tá certo? O primeiro, esse sujeito com o cabelo engraçado aqui, a barba pretona aqui, né? Nós temos o Brentano, tá? Brentano, autor da corrente de pensamento chamada fenomenologia. E também a gente tem esse outro, só que com o mesmo estilo, o cabelo um pouco menorzinho, né? No charmoso aqui, e com essa barba branca aí, a gente tem o chamado aí Russell, tá certo? Então, o Brentano e o Russell, eles vão, a partir lá do século XIX, século XX, inclusive eles viram, né, o século XIX para o século XX, eles vão trazer aí as principais questões acerca do que podemos entender hoje por fenomenologia, tá? Então, rapidamente, o que seria isso aqui, tá? O Brentano e o Russell, eles entendem que a fenomenologia possui, assim, algumas características em comum, tá? E quais são essas? Primeira coisa, né? Esse termo fenomenologia vai tratar, ó, daquelas discussões que estão contidas aqui na nossa mente, tá? Estão contidas na nossa consciência, tá? E isso é muito importante quando a gente fala em filosofia contemporânea, porque ela é muito associada à sociologia. Inclusive, a filosofia vai também trazer esses sujeitos que estão aqui, ó, Russell, o Brentano, eles vão ser os mentores de alguns importantes sociólogos e também médicos da psicanálise, como o psicólogos, né? Também o Freud. Então, tem essa relação meio que direta aí, tá certo? E ele fala das discussões da consciência, aquilo que a gente nasce aqui, ó, que está dentro da nossa mente. Então, a gente quer entender esse fenômeno, tá? Por quê? Porque a filosofia contemporânea, pessoal, só para fazer um ressalto aqui, a gente está muito acostumado, por exemplo, a falar de filosofia, a gente vai lá estudar as cosmologias gregas, né? Então a gente estuda também os pré-socráticos, tá? Aí vem a filosofia clássica com o próprio Platão, Aristóteles, período helenístico, tá? Aí depois a gente passa para estudar a filosofia lá na Idade Média, e vem, né, a escola pratística, e, enfim. E toda essa confusão chega lá na Idade Moderna. Então, veja que quando a gente vai falar de filosofia, são esses temas muito antigos. Aí vem racionalismo de René Descartes, aí vem, né, o empirismo e tal. Beleza, mas e hoje, né, no contemporâneo, atualmente? Qual é o objeto de estudo da filosofia? O que é que a filosofia estuda? Qual a área de atuação? Então, esses filósofos aqui, o Russell e o Brentano, eles vão trazer uma nova discussão, né? Meio que um novo objetivo, um objeto de estudo aí filosófico, que vai ser as discussões da consciência, tá? Então, é a consciência como consciência de algo. Isso significa dizer que tudo que eu vou analisar, eu vou trabalhar pela perspectiva do meu consciente, da razão, tá? Então,
se eu tenho consciência de alguma coisa, eu tenho, obviamente, consciência de algo. É o que o Kant coloca a coisa em si, certo? Então, o fenômeno ele é entendido por dentro desse movimento dialético, da coisa em si, do fenômeno que se expressa através do momento racional, tá? Para explicar melhor isso, ele traz outra discussão para entender o fenômeno, quando esses filósofos eles colocam o conhecimento como algo intencional. Por exemplo, você quer conhecer alguma coisa, você tem a intenção de conhecer aquilo, né? Eu quero fazer uma pesquisa sobre filosofia, então eu tenho a intenção de pesquisar sobre esse tema, tá? Então vejam que a consciência daquilo que está dentro da mente das pessoas, a razão, ela é intencional. A Amanda está sendo incorporada também na aula, tá? E por fim, a consciência como uma temporalidade. Isso aqui é muito bacana, entender a consciência no tempo, porque cada tempo, olha só que coisa curiosa, né? Cada tempo tem o seu tempo. Como assim, professor? Calma que eu explico. É o seguinte, se vocês, inclusive, falarem com os mais velhos, seus avós, né? Bisavós, para quem tem ainda, e vocês falarem das suas ações, do dia a dia, do modo como vocês vivem na sociedade, algumas coisas vocês vão ver que eles vão achar assim, sabe, estranho, porque a consciência naquele tempo histórico era completamente diferente do que é hoje, tá? Então é dessa discussão que se insere a consciência na temporalidade. Cada tempo possui o seu tempo. E a fenomenologia, esse algo a ser revelado, trabalha com essas discussões relacionadas aí ao pensamento, ao conhecer, à razão, tá ok? Se, por exemplo, eu colocar aqui a seguinte questão, imagine que a gente vai para os fenomenológicos, né? A gente cava um buraco no chão aí e, de repente, a gente encontra um fóssil. Então, a gente vai entender aquele fenômeno. Tudo é um fenômeno, né? Por quê? Porque eu estou revelando algo, é algo que eu estou descobrindo, entendeu? Isso aí, para a fenomenologia, é justamente o fenômeno, ok? A gente entender tudo através do fenômeno. Por exemplo, essa caneta aqui, ó, é um fenômeno. Eu vou entender essa caneta através entender como, para que ela serve, qual a sua função, entender esse fenômeno. Beleza? Algo a ser revelado, o que ela tem para se mostrar. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Gente, tem alguém que não está conseguindo entender nada? Ou está todo mundo conseguindo acompanhar? Se tiver dúvida aí, tá? Me ajuda aí a entender esse fenômeno e aí eu posso explicar mais, tá certo? Vocês, isso, tranquilo, tá dizendo que se vocês ficarem calados aí, eu vou seguindo que eu vou partir da concepção que vocês estão compreendendo. Porque eu estou no escuro aqui, não estou vendo nada, só vejo as letras aqui, então tá tudo certo. Boa, então. Então é isso, ó. De repente a gente está lá na fenomenologia, entendendo o fenômeno, né? Através da temporalidade, da consciência de si, da intencionalidade, tá? E aí a gente chega na existência do ser social, na existência dessa consciência, no chamado existencialismo, né? Não sei se vocês já ouviram, às vezes as pessoas falam assim, poxa, hoje eu estou com uma crise existencial, eu não sei quem eu sou, né? Eu não sei o que fazer. Então, o que seria o existencialismo na filosofia, né? É o foco, pessoal, no cotidiano, no pensamento, nos sentimentos, nas angústias. Então, é a filosofia que ela é muito relacionada também à psicologia, à sociologia, né?
Por quê? Porque vai tratar com as questões do cotidiano do ser humano, né? Questões do cotidiano com relação às angústias, porque ela busca a felicidade, ok? Então, essa é a corrente de pensamento filosófico chamada existencialismo. Surge lá no século XIX, com dois importantes filósofos aí. O primeiro aqui tem um nome bacana aqui, ó, que é o Soren. Deixa eu ver se eu falo bem esse nome aqui, ó. Kierkegaard, mais ou menos isso. Deixa eu colocar a Bruna aqui na... O Soren Kierkegaard, ele é considerado aí o pai do existencialismo, tá certo? E também outro filósofo que ele está meio que também na moda, assim, né? Muitas pessoas leem ele, inclusive leem obras que não foi ele que escreveu, mas é gente interpretando ele, que é o Nietzsche, né? O Nietzsche, ele também é um autor meio que virou moda lá na década de 80, 90, né? Se falava muito no Nietzsche por causa da sua pegada um pouco assim ateísta, né? O Soren, de fato, ele é cristão, né? Então, essa corrente de pensamento é chamada o existencialismo filosófico, vai tratar daquilo que entendemos enquanto absurdo. Por exemplo, é a ausência de um propósito. Isso é o que se entende na filosofia de absurdo, né? Então, para essa corrente, os seres humanos, eles definem as suas ações do existencialismo. Nós somos livres, existe a liberdade, tá? Então, olha só o que é que eu estou falando aqui. O existencialismo vai trazer, certo, à tona aí, discussões referentes aqui ao cotidiano da humanidade, coisas relacionadas aí às nossas angústias, aos sentimentos, tá? Por quê? Porque para essa filosofia, nós somos livres. E aí eu citei dois importantes filósofos aqui, o Soren Kierkegaard e também o Nietzsche, certo? Foram dois importantes filósofos e eles vão trabalhar nessa discussão. Deixa eu incorporar na aula aqui, Ana Messia. Então, o que é que a gente pode trazer de mais questões sobre o existencialismo? Né? Eu falei para vocês que o Soren ele era cristão, né? E considerado o pai do existencialismo. O que significa isso? Para ele, o objeto de estudo parte do concreto da nossa existência, certo? Ou seja, olha só o que eu estou falando aqui. Isso é bem filosofia, né? Deixa o Arthur Vinícius também entrar na aula. Nós temos a liberdade, tá? Mas, mesmo ele sendo cristão, eu digo cristão no sentido de trabalhar com as questões que não se manifestam totalmente na sua materialidade, ok? Ele entende que o objetivo do existencialismo se pauta a partir do concreto da nossa existência, tá? E não do abstrato. Isso significa dizer que o seguinte, ó, que para o Soren, nós, pessoal, nós damos sentido à nossa existência, tá certo? Porém, conseguimos suprir os vazios que existem, as angústias, através da fé em Deus, certo? Essa é a visão do Soren. Ele acredita que o homem é livre, tem o livre-arbítrio para escolher as suas ações, as suas escolhas, obviamente, né? E essas escolhas não são colocadas pelo Deus. Por exemplo, aquela frase, não, eu sou pobre porque sou filho de Deus. E o Soren não acredita nisso. Ele acha que você é pobre por causa das ações que você escolheu
te levou a esse caminho. Essa é a visão do autor, tá? Mas, para que a gente supere essas angústias, essa infelicidade, a fé em Deus nos ajuda. Então, você que escolhe o caminho a seguir, tá? Mas não é Deus quem determina as suas escolhas. Mas Deus é importante para nos ajudar a superar essas angústias, os traumas, essas crises da nossa existência. Então, essa é a leitura do Soren, baseado também no discurso, né, na lógica da relação existente aí entre essa corrente filosófica de pensamento chamada existencialismo, tá certo? Então, uma observação aqui, para ele, para o Soren, não é Deus que dá sentido para a vida, mas você que dá sentido para a sua vida. Porém, o que é que acontece, né? Tanto a fé em Deus quanto os sentimentos podem ser superados, né? As angústias, tá? A gente pode, através da fé, superar esses vazios, essas angústias da nossa vida, tá? Então, essa é a primeira leitura desse chamado aí existencialismo. Ok? Por outro lado, nós temos aqui, ó, o Nietzsche, tá certo? Que eu posso até falar um pouco aqui, mais para vocês. O Nietzsche ele já não trabalha com essa discussão, né? O Nietzsche ele já vai trazer uma leitura mais do ateísmo, né? Ele acredita que a gente às vezes precisa agir mais com os sentimentos, com o coração, do que somente com a razão. E a nossa sociedade escolheu agir só com a razão, e isso trouxe a infelicidade, ao ponto da gente agir em nome de Deus para fazer coisas erradas, como, por exemplo, matar pessoas em nome de Deus. Foi o exemplo das cruzadas, da Santa Inquisição, do nazismo, né, contra os judeus, aquelas coisas lá. Então, nesse sentido, ele tem outra perspectiva da existência, né, dessa chamada corrente filosófica do existencialismo. Certo? Bem, o Nietzsche fica um pouco fora aqui, eu coloco ele enquanto um importante existencialista, né? Mas quem ganhou, de fato, mais destaque nessa linha da filosofia foi o chamado Sartre, né? O Jean-Paul Sartre. Esse sujeito aqui, deixa eu incorporar a Lívia Maria na aula aqui. Isso. Então, esse sujeito aqui, essa figura, né? De fato, ele foi quem mais propagou o existencialismo. Olha só, ele foi quem mais propagou o existencialismo, principalmente quando ele chega no século XX, né? Então, ele bebeu na fonte, tá certo? Lá dos filósofos anteriores que eu coloquei aqui para vocês, o Soren, o Nietzsche, tá? E ele dá mais evidência ao existencialismo na contemporaneidade. Bem, o Sartre, ele diz que a existência precede a essência. Então, analisando essa frase, é o que a gente pode concluir, ó. A existência, por ser existindo, ele vem primeiro à essência, porque para você possuir uma essência de algo, você primeiro tem que existir, tá? E isso, ó, eu estou falando em existir porque eu estou falando aqui do existencialismo na filosofia, ok? Então, para ele, ó, o homem define a sua vida e não Deus, tá? O existencialismo faz muita relação com o criacionismo, ok? Com aquela teoria da criação divina. Então, também aqui tem uma pegada um pouco mais ateísta, né? Porque cada um responde
pelos seus próprios atos, ok? Então, você é responsável, né, pelos seus atos. E aí, o que é que o Sartre vai dizer? Das escolhas. Nós devemos ter muita atenção em nossas escolhas, porque escolhas equivocadas vão nos trazer uma modificação estrutural na nossa vida, porque você não pode, na nossa realidade, voltar ao passado. Então, você vai ter que conviver com o arrependimento, tá certo? Tem que correr mais um pouco, que o nosso tempo já está esgotando. Apareceu uma mensagem aqui. Então, o Sartre, quem traz o existencialismo quanto assim, mais importante, né, na contemporaneidade, se fala em existencialismo, é o Jean-Paul Sartre, é muito importante esse filósofo para o existencialismo, e ele vai falar justamente dessa discussão da existência, que ela precede a essência. Tá? Antes da gente ter uma essência, antes da gente... quem é você enquanto essência? Para você ter uma essência, você primeiro tem que existir. Então, ele diz que precede. Isso significa dizer que não é Deus quem determina as questões que você vai escolher para a sua vida, mas sim são as suas escolhas que determinam, tá certo? A sua existência. Porém, alguns colocam que para a gente superar essas angústias, tá? A fé em Deus ela é fundamental. Então, essa é a perspectiva existencialista. Então, cada um corresponde aí pelos seus próprios atos. Nossas escolhas podem afetar o mundo de uma maneira irreversível. E é por isso que nós temos que, de acordo com a filosofia existencialista, ter muito cuidado nas nossas escolhas, porque uma vez feita uma escolha equivocada, a gente não tem mais como voltar, né? E a gente vai ter que conviver com essa angústia, né? Com esse sentimento do ser humano negativo, e não a felicidade, como o objetivo comum aqui, tá? Beleza? Então, essas foram as principais questões do existencialismo e da fenomenologia. Entender o fenômeno, tudo é fenômeno, é algo a ser revelado, tá? E a existência, o existencialismo. Então, é a corrente de pensamento, voltando aqui para essas duas, a corrente de pensamento filosófico que vai trabalhar com tudo aquilo que está aqui no nosso interior, na nossa consciência, com a razão, com a nossa mente. É o que o Kant coloca enquanto ideias, né? As ideias, a priori e a posteriori. Certo? E aí, turma, como é que estão? Estão conseguindo aí avançar? Estão acompanhando ou está muito filosófico? Deu para entender, pessoal? Quero fazer uma questão aqui para a gente finalizar. Tranquilo. De boa, então. Dá para entender? Ótimo. Obrigado pelo feedback. Se tiver algum ponto, certo, gente, que não entendam, às vezes na aula não dá para esgotar tudo, vocês podem falar comigo aí, tá? Via WhatsApp, que eu posso dar uma força aí. Porque na hora da avaliação eu vou cobrar isso de vocês, tá bom? Só para a gente finalizar, eu queria também falar das avaliações. Eu ainda não fechei as notas de vocês, tendo em vista que hoje se encerra o prazo da nossa última atividade que está lá no sistema, tá certo? Então, quem não fez ainda tem até hoje para fazer. Entrem lá, porque vai se encerrar esse prazo aí. E aí, até sexta-feira, eu lanço essas notas aí. Tá certo? Também, quem tiver com problema, isso eu só vou poder saber quando eu estiver fazendo a pegada final aí, né, do levantamento das notas. Quem tiver faltando aí alguma atividade, pessoal, entre em contato comigo, tá certo? Porque depois que eu lançar as notas, depois que fazer tudo, eu não posso voltar, entendeu? Eu já vou estar, terceiro bimestre, já vou estar fazendo outra frente de luta aí. Então, preciso que a gente resolva o mais rápido essas pendências, se for o caso aqui de vocês, tá? De algum de vocês. Se não for, também desconsiderem, tudo bem?
Lá no livro, na página 81, a seção praticando, tá? Só para a gente fechar aqui, nós temos aí duas questões que eu vou gabaritar para vocês aqui, para ajudar nos estudos aqui de vocês, tá? Questão número 1 e a questão número 3, tá bom? Da página 81. Então, a questão 1 e a 3, elas são objetivas, sobre essa que eu vou falar aqui. A questão 1, ela é a letra D. A letra D fala aqui, ó, para a gente entender qual o postulado básico da fenomenologia. E a letra D corresponde perfeitamente a isso. Ó. Vou ler aqui, ó. A fenomenologia pretende realizar a superação da dicotomia razão e experiência. Lembra que eu falei? Inclusive, dando o exemplo do Kant, que ele trouxe o empirismo e o racionalismo e criou o criticismo kantiano. Então, quer superar essa dicotomia da razão e da experiência no processo do conhecimento, no processo das ideias, do conhecimento, aquilo que está na nossa mente, afirmando que toda consciência ela tem intenção, né? Você quer conhecer algo, aquilo que eu falei para vocês no começo da aula. Ou seja, o objetivo só existe para um sujeito que lhe dá significado. A gente quer conhecer algo, né? Então a gente quer conhecer alguma coisa, a gente tem intenção, tá certo? Essa é a proposta da fenomenologia, ok? Então, estudada nisso. E a letra, o número 3, a letra correta é a letra D também, vai falar sobre o Sartre, tá? E explica aqui a discussão da sua filosofia. Letra D. Consequência da responsabilidade que o homem tem sobre aquilo que ele é. Lembra aquilo que eu expliquei para vocês? Nós, no existencialismo, somos quem tomamos as nossas decisões, responsáveis pelas nossas ações. Letra D. Oi? A página A gente está na página 81, tá? A seção praticando, ok? Pronto, é isso. Nosso tempo esgotou, então gabaritei essas duas aí, o praticando, tá certo? Seção praticando, da página 81, número 1, letra D, o número 3, letra D. Beleza, turma? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo juntos sempre. Até a próxima aula. Fiquem bem, beleza? Valeu!